Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carol. Boa noite, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa Quinta da Alegria. Que você esteja alegre, que você esteja feliz, contente, realizado, estudando, que é o mais importante, não é mesmo? E hoje nós vamos dar continuidade às funções inorgânicas. Hoje a aula ela está diretamente ligada a um assunto que o Enem ama, que é a famosa química ambiental, né? O Enem traz muitas questões ambientais. O Enem traz muito problemas para a gente resolver ambientalmente. E esses problemas ambientais geralmente estão ligados aos óxidos, que é a nossa segunda função de hoje. Eu vou começar com sais, porque está mais fresco na tua cabecinha a aula da semana passada. Como assim, Carol? Sais são funções inorgânicas, aonde eu vou ter um grupo de compostos com as mesmas características. Todo sal, ele é formado por uma reação, ele pode ser formado por uma reação que eu vou denominar de neutralização. Só lembrando, a aulinha da semana passada, nós conversamos sobre
ácidos e bases, né? E aí, a gente falou que os ácidos, eles têm uma características específicas, né? Liberação de íons H+, e as bases, a liberação de íons OH-, não era isso? E a gente até comentou sobre pH. Os ácidos, eles vão ter um pH menor que 7. Já as bases vão ter pH maior que 7. Hoje, a gente vai falar de sais. Antes de tudo, um sal, ele é uma união, né, de um cátion diferente de H+. O que é cátion? Carga positiva. Mais um ânion diferente de OH-. Isso é um sal. Beleza? A maior parte dos sais tem como carinha metal e ametal ou metal, ametal e oxigênio. Só que antes da gente entrar nisso, eu quero te mostrar o que o Enem gosta, que é exatamente a reação de neutralização. A reação de neutralização é a reação entre um ácido e uma base. Olha que interessante. Agora vai se tornar fácil para você se você levar para o seu coração que o sal, ele é o seu produto secundário. O seu produto principal tem que ser a água. Ácido mais base sempre gera sal e libera água. Os ácidos, eles vão liberar, lembra que a gente conversou na semana passada, que os ácidos, eles liberam H+, e que a base libera OH-. Junta H+ com OH-. Quem é H mais OH? Água. A água é H ligado ao OH. Então, na verdade, a formação do sal é o que sobra do ácido com o que sobra da sua base. Isso é um sal. E aí, a gente vem aqui para os exemplos. Só que você tem que tomar cuidado, porque os sais, para que aconteça ali uma neutralização completa, eu preciso identificar a quantidade de H, a quantidade de OH. Como assim, Carol? Olhei para cá. Ácido clorídrico, soda cáustica. Qual é a cara do ácido mesmo? H+ e Cl-. É isso que vai acontecer com aquele ácido. Vai liberar H+ e Cl-. O que vai acontecer com a sua base? Qual é a característica dela mesmo? Liberar OH- e o Na se torna Na+. O H+ com o OH-, eu tenho a formação de água. Eu tenho a quantidade certinha de H+ para a quantidade certinha de OH-? Tem. É de 1 para 1. Beleza. O que sobra forma o seu sal. E olha que legal. Qual é a carga do Na? Mais 1. Qual é a carga do Cl-? Menos 1. Cargas opostas se atraem e têm a mesma carga. Então, o meu sal formado é o NaCl. Carol, por que o Na fica na frente? Porque o cátion sempre fica na frente. Vamos para mais um. Eu quero agora o hidróxido de cálcio com o ácido sulfúrico. Esse cara aqui vai me originar o quê, Carol?
Quantas hidroxilas? 2. Olha como eu escrevo para ficar mais fácil para você. São 2 hidroxilas. OH menos, OH menos. O cálcio vai ser cálcio mais 2. O cálcio precisa perder um elétron para uma hidroxila, perder o elétron para outra. Se ele perde um para cada, ele perde 2. H2SO4. H mais, H mais. Quantos H's saem dali? 2. Deixando com o SO4, 2 elétrons. Quantas águas serão formadas? 1, 2. Então, eu tenho a formação de 2 águas. Olha que legal. Cálcio mais 2, SO4 menos 2. Cargas opostas com o mesmo número de cargas. Ca, SO4. Esse é o sal formado. Beleza? Vou agora identificar contigo algumas coisas importantes. Vou fazer um sem estar balanceado. Eu vou pegar, por exemplo, o LiOH, hidróxido de lítio, mais o H3PO4. Tá ali. Vai devagarzinho. Quantos H mais? 3. H mais, H mais, H mais. O PO4 vai ficar com um elétron de cada H, PO4, menos 3. O hidróxido de lítio tem um OH menos só e um lítio. Carol, você disse para mim que por uma neutralização ser completa, eu preciso ter a mesma quantidade de H+, para a mesma quantidade de OH-. Shaft. Fiz uma água. Só que me sobra H+. O que eu faço? Se eu quiser ter uma reação completa, eu preciso ter quantos mais OH-? Mais 2. Então, na verdade, eu precisaria de 3 hidroxilas. Para eu ter 3 hidroxilas, quanto hidróxidos de lítio eu preciso ter ali? 3. E aí, se eu tenho 3, olha o que vai acontecer. OH-, OH-, OH-. Lítio mais, lítio mais, lítio mais. Olha que legal. Quantas águas agora, depois da reação balanceada, eu vou formar? 3 águas mais. Carol, mas agora eu tenho 3 lítios para um fosfato. Só que cada lítio vale mais 1. O fosfato vale menos 3. Mais 1 com mais 2 com mais 1. Mais 1 com mais 1 com mais 1. Mais 3. O PO4 não vale menos 3? Qual é o seu sal formado? Li3PO4. Foi. Tira um printão, deixa eu sair daqui da frente. Tira um printão, por favor, que eu vou mudar. Foi? Agora, eu vou falar algumas coisas importantes de sal. Óbvio que tem muito mais coisa pra gente falar de sal. Só que eu vou falar do que cai no Enem de sal lá na frente, quando eu te der a aula de hidrólise salina, tá? Agora, eu quero que a gente consiga formar os sais a partir da nomenclatura, que é o que o Enem cobra, tá? Eu vou colocar os principais sais,
Os principais sais não. Os principais ânions com os seus nomes. E a gente vai montar esses sais. Como assim, Carol? Por exemplo, o SO4, ele tem carga -2. Porque ele vem, só para você entender, porque ele vem do H2SO4. Então, quando eu quebro aqui, lembra dessa história? O SO4 fica com os 2 elétrons. Por isso, SO4 -2. Então, esse -2 é da quantidade de Hs que estavam ligados nele. Então, existe o SO4 -2, o SO3 -2, o CO3 -2, o HCO3 menos, o PO4 -3, o NO2 menos, o NO3 menos, o Cl menos, o S -2, o F menos, o BR menos, entre outros. Esses são os principais. Carol, da onde vem esses menos? Esses menos vêm da quantidade de Hs que estavam ligados ali. Esses são os ânions originados dos ácidos. O nome desse cara é sulfato. O nome desse cara, sulfito. O nome desse cara, carbonato. O nome desse cara, bicarbonato. O nome desse cara, fosfato. O nome desse cara, nitrito. O nome desse cara, nitrato. O nome do Cl não tem oxigênio, você tá vendo? Adivinha qual é a terminação? Eto, cloreto, sulfeto, fluoreto, brometo. Todo sal sem oxigênio vai levar o nome eto. Por isso, por exemplo, cloreto de sódio. Quem é o cloreto de sódio? Pelo nome eu já sei. Cloreto é o Cl. Esse Cl eu já sei que vale -1. De sódio, sódio é Na. Juntei. Na é um elemento da família 1A. Então, ali eu tenho sódio perdendo um elétron. NaCl mais um, -1. Cloreto de sódio, eu não preciso ajustar nada. Mas, por exemplo, quem é o sulfato de sódio? Por isso que eu estou te dando essa tabela. Essa tabela é ótima para você. Quem é o sulfato? SO4. Então, eu já sei que eu tenho o SO4 ligado ao sódio. Só que você tem que tomar cuidado agora. O sulfato vale quanto? Olha para lá. O sulfato vale -2. O sódio é da família 1A. Vale +1. Está certo? Sulfato de sódio. Tá certo ali? A fórmula molecular? Não. O sulfato precisa ganhar 2. Se o sódio perde um só, eu preciso de quantos sódios ali? 2. O sulfato de sódio é o Na2SO4. Ó, o carbonato de cálcio, muito usado no processo de calagem, tá? O processo de calagem, ele é a neutralização do solo. Meu solo está muito ácido, eu preciso jogar algo que seja básico, eu posso usar o carbonato de cálcio. O que eu quero que você faça? Quem é o carbonato? O carbonato é o CO3, olha ele lá. Ele vale -2. Ele está ligado ao cálcio. O cálcio é um elemento da família 2A. Quanto ele vale? +2.
Então, quem é o carbonato de cálcio? CaCO3. Acabou. Com essa tabela, facilita muito a sua vida. Último, quem é o bicarbonato de sódio? Você conhece. O bicarbonato de sódio, ele é muito usado em bolo. Eu fermento. Ele é muito usado para clarear os dentes. Eu uso muito quando eu tenho afta. Eu pingo um bicarbonatozinho de sódio ali. Vai. Quem é o bicarbonato? Bicarbonato é o HCO3. Ele vale -1. Tá lá, ó, o menoszinho ali. Se eu quero o bicarbonato de sódio, eu tenho NaHCO3. Mas será que tá certinho? O HCO3 vale -1. O sódio é da família 1A. Quanto ele vale? +1. Certinho, bonitinho, NaHCO3. Essa tabela e esses exemplos são ótimos para o Enem, ótimos para facilitar a sua vida. Tira um print aí e vamos para lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Agora, vamos fazer a questão de número 1 aí, ó. A questão de número 1 do Enem de 2023 vai te ajudar ali. Ó, em uma indústria, o controle de dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos, podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados os testes de qualidade, que consideram os seguintes parâmetros. Parâmetro medido no teste 1 é o cálcio, no 2 o cloreto, no 3 a turbidez, no 4 coliformes fecais, cocô, e os 5 sólidos sedimentáveis. Qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução de tubulações? Primeiro, o que ele disse que é a obstrução de tubulação? Não é quando eu tenho sal pouco solúvel? Então, eu tenho que lembrar que sal é metal mais ametal, ou metal mais ametal mais oxigênio. Então, eu tenho que pensar que a água, para ser dura, precisa ter algum sal que não está solúvel. Aí eu venho aqui. Quando eu olho para os meus parâmetros, ele diz para mim que esse sal, ele é formado a partir de sulfato e carbonato. Aí vem aqui. Tanto o sulfato quanto o carbonato são negativos. Então, tanto o sulfato quanto o carbonato é o ânion da história. É isso aqui. Para eu dizer que existe sal, eu preciso que o sulfato e o carbonato estejam ligados a algum metal para formar o seu sal. Você já sabe a resposta. Qual é o parâmetro que tem o seu metal que vai gerar um sal? O cálcio. Teste 1, parâmetro 1. É o que você vê se existe formação de sal. É claro, se eu tenho cálcio, esse cálcio vai se juntar ao carbonato e ao sulfato. Por exemplo, olha aqui, acabei de mostrar. Se eu tenho cálcio, a facilidade dele é se ligar ao carbonato formando um sal pouco solúvel, tornando a água dura. Viu? Não é difícil. Tira um print de novo, vou apagar para a gente agora falar de óxidos. Bom,
Agora, a gente chega no que, para mim, de todas as funções inorgânicas, é o que mais cai. São os nossos óxidos. Porque daquilo que eu te falei no começo da aula, os óxidos eles são levados diretamente às questões ambientais. Então, os meus óxidos, primeiro, é muito mais fácil. É essa cara. O meu óxido é um composto binário. O que é um composto binário? 2, oxigênio mais alguém. É um composto binário, onde o oxigênio é o elemento de maior eletronegatividade. É isso. Então, o que são os óxidos? São compostos binários, onde o oxigênio é o elemento de maior eletronegatividade. É isso. Esses óxidos, eles vão ter classificações. Eu vou chamar de 4.1, 4.2, 4.3, etc. Os meus óxidos, eles podem ser considerados óxidos básicos. São aqueles óxidos que, em água, formam bases. Ou seja, são óxidos de pH maior que 7. Quem são os meus óxidos básicos? Metal mais 1, ligado ao oxigênio. Metal mais 2, ligado ao oxigênio. E o bismuto, que é um elemento, ligado ao oxigênio. Caso mais clássico pra gente, CaO. O CaO é o famoso óxido de cálcio, ou a nossa famosa cal virgem. Sabe quando você vai a algum lugar que tem umas árvores pintadas de branco até o meio? Aquilo é cal. Controle de praga e tal. Não é só pra ficar bonitinho. É a cal virgem. Essa cal virgem, ela é um óxido básico, porque é um oxigênio ligado a um metal da família 2A, ou um metal que vale mais 2, como NOx. pH maior que 7, e olha que curioso, quando eu pego esse CaO e jogo em água, quando eu pego a cal virgem e jogo em água, eu formo o hidróxido de cálcio, que é uma base, por isso que ele é considerado um óxido básico. Eu chamo de cal hidratada, ou hidróxido de cálcio, mas é só como o Enem costuma chamar. Beleza? Deixa eu ver se tem uma questãozinha ali, que a gente já resolve ela. Tá, daqui a pouco a gente está falando ali, deixa eu só te explicar a 2 e a gente faz essa questão, já separei. 4.2. Se existem óxidos básicos, vão existir óxidos ácidos. Adivinha qual a classificação? Em água, formam ácidos. Ou seja, o pH é menor que 7. Quem são os meus óxidos ácidos, Carol? É o ametal e o metal de inox muito elevado, tipo o manganês, que ele tem inox mais 7. Então, esses são os meus óxidos ácidos. Deixa eu só, aqui ó, óxido básico, óxido ácido. Aí, aqui entra o problema da ambiental, um de vários, né? Existem muitos óxidos ácidos. Os 3 principais, CO2, SO2 e SO3. Na verdade, 4, então. E o NO2.
Por quê? O CO2, ele é um óxido ácido. Olha o que acontece com ele. CO2 mais água. Não é isso? A gente não precisa pensar para saber se é óxido em água. Soma todo mundo. Dá o H2CO3. Adivinha? Formou ácido. Então, o CO2, que é o gás carbônico, é ele que já diz que a chuva ela é ligeiramente ácida. Existe CO2 à beça na atmosfera. Água vai formar um ácido. É por causa dele que a chuva já é ligeiramente ácida. Ele também é o óxido diretamente ligado ao efeito estufa, lembra? Mas eu tenho esse cara e esse outro cara. Mas eu só vou te mostrar essa reação. Soma todo mundo. O SO3, ele é um óxido oriundo da queima de combustíveis fósseis, geralmente pelas indústrias, no diesel. Quando ele queima, ele vai lá para a atmosfera na forma de SO2, depois vira SO3. Quando chove, esse SO3 que está na atmosfera se junta com a água formando H2SO4. O que eu tenho aqui? Um ácido. Então, esses caras aqui, ó, são os precursores da chuva ácida. Beleza? E eu tenho também os óxidos neutros. O que são os óxidos neutros? São aqueles que reagem com a água e não formam nada. Não formam nem ácido, nem base, nada. Eles são neutros. São só alguns. CO, monóxido de carbono, NO, N2O e alguns livros colocam a água como sendo neutra. Então, os meus óxidos neutros são esses. Eles não vão formar nem ácido, nem base. Eles são neutros, beleza? Aí, eu venho para os meus óxidos anfóteros. Anfótero, pensa que esse an é de ambíguo. Como assim, Carol? Os óxidos anfóteros são aqueles que, frente a uma base, se eu pego ele e coloco ele para reagir com uma base, ele vai se comportar como um ácido. Se eu coloco ele frente a um ácido, ele vai se comportar como uma base. Os óxidos anfóteros dependem do meio que eles estão. Se ele estiver num meio ácido, ele vai se comportar como uma base. Se ele estiver no meio básico, ele vai se comportar como um ácido. Carol, quais são as caras? Quem são os principais? ZNO, óxido de zinco. Já usou hipoglós? O hipoglós tem óxido de zinco, exatamente para se adaptar ali na pele de qualquer tipo de pele. E o óxido de alumínio. Esses dois, óxido de ferro. Olha a carinha, olha a tradição. Eles são óxidos que vão se comportar dependendo do meio. Beleza? Com certeza você já ouviu falar dos peróxidos. Os peróxidos, eles têm a ver com o oxigênio. Nos peróxidos, o que são os peróxidos? É quando o oxigênio tem o seu NOx igual a -1. Isso só vai acontecer se o seu oxigênio estiver ligado a um elemento de NOx fixo. Como assim, Carol? Exemplo. NaO, óxido de sódio. Ele existe. Quando eu olho para ele, eu acho estranho. Por quê? Porque o sódio, ele tem NOx fixo. Ele é da família 1A. A tendência dele é que ele perca um elétron. E ele está perdendo.
Só tem um para perder. Se ele está perdendo 1, o oxigênio só está ganhando 1. Logo, o oxigênio tem NOx menos 1. Esse cara é um peróxido. Mas qual é o peróxido mais famoso de todos? Já escutaram falar de água oxigenada? Água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. Pode chegar na farmácia e pedir peróxido de hidrogênio que eles vão saber. O hidrogênio tem NOx mais 1, fixo. Se eu tenho 2 hidrogênios, ele vai a mais 2. Lembra que tem que dar 0? O meu oxigênio, então, tem que valer menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio, então, vale menos 1. A água oxigenada, só por curiosidade, ela sofre o que a gente chama de decomposição quando exposta ao ar. A água oxigenada se decompõe em água e oxigênio. Você já colocou, tira um print. Você já colocou água oxigenada no seu machucado? Eu já, várias vezes. A água oxigenada, quando eu coloco no meu machucado, faz bolinha. Essa bolinha, na verdade, é o gás oxigênio. Por que você coloca água oxigenada no seu machucado? Para desinfeccionar, né? Para desinfectar. Quando você joga, você vai matar. Como ela vai se decompor, liberando o oxigênio, esse oxigênio vai matar as bactérias anaeróbicas. O que são bactérias anaeróbicas? Aquelas bactérias que não vivem na presença de oxigênio. Então, quando eu jogo a água oxigenada, eu estou matando as bactérias anaeróbicas. Por isso que eu estou desinfeccionando, tá? Vai lá tirar um printão para a gente fazer uma questãozinha aqui. Olha ali. Enem. Segunda aplicação de 14. Ó. A elevada acidez de solos é um dos fatores responsáveis por reduzir sua capacidade de troca de cátions, intensificando a perda de sais minerais por arraste. Como consequência, os solos ficam deficientes em nutrientes e com baixo potencial produtivo. Uma estratégia usada no controle dessa acidez é aplicar óxidos capazes de formar bases pouco solúveis em meio aquoso, para eu melhorar a acidez. Então, eu tenho que jogar óxido que tem um caráter básico. Então, na verdade, eu tenho que jogar um óxido básico. Aí eu vou lá. Inicialmente, para uma determinada aplicação, são apresentados os seguintes óxidos: NO, CO2, SO2, CaO e Na2O. Para essa aplicação, o óxido adequado para minimizar o efeito de arraste é... Primeira coisa, eu vou olhar óxido por óxido. Tem que procurar um óxido básico. NO, olha para cá. O NO é um óxido neutro. Vai adiantar de nada eu colocar ele lá. Vou pro próximo. CO2, já olha o próximo. SO2. CO2 e SO2 são óxidos ácidos. Inclusive, estão ligados diretamente à chuva ácida. Então, se eu jogar um dos dois, na verdade, eu só vou estar aumentando a acidez. Aí eu vou para o próximo. CaO e Na2O. Os dois são básicos. Vem para cá. O CaO já tinha te mostrado. O CaO é um óxido básico. Mas quando eu olho para o Na2O, ele também é. É um óxido ligado a um metal que vale mais um. Esse óxido também é um óxido básico. Galera, cuidado para não confundir com esse. Quantos NAs eu tenho aqui? 1. Aqui o meu oxigênio vale menos 1. Quantos NAs eu tenho aqui? 2. Aqui o meu oxigênio vale menos 2 normal. Ele é um óxido básico. Ué, Carol,
Então eu tenho duas respostas? Não. Tem um detalhe aqui em cima que você resolve sua questão. Responsáveis por reduzir sua capacidade de troca de cátions, intensificando a perda de sais minerais por arraste. Como consequência, os solos ficam deficientes em nutrientes e com baixo potencial produtivo. Uma estratégia usada no controle dessa acidez é aplicar óxido capaz de formar bases pouco solúveis. Se eu pego o óxido de cálcio, eu formo CaOH2, matéria da semana passada. Essa base é uma base mais ou menos solúvel. Já o Na2O, quando eu coloco em água, forma soda cáustica, NaOH. É uma base extremamente solúvel. Então, eu até poderia amenizar a acidez, só que eu não vou formar um sal pouco solúvel, uma base pouco solúvel, perdão. Eu vou formar uma base solúvel. E ele quer uma base pouco solúvel. Por isso que a minha resposta é o CaO, gabarito letra D. Vai lá tirar o último printão. Fechado? Galera, eu te espero na próxima semana. Se cuidem, façam exercícios para memorizar. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.